Saiu geral fazendo o Cash in the Money in the Bank, se tornando a nova Women's World Champion. Simplesmente os caras mudaram a história. Triple H decidiu falar assim, ó, vocês estavam achando que ia ser ali na Jade Cargill, na Tiffany, que era o que todo mundo imaginava, inclusive eu. Não, vamos fazer diferente, a gente vai fazer o cash-in agora. Inclusive, durante a live eu ainda até brinquei, eu falei, nossa, já pensou se a Naomi fizesse o cash-in em cima da Io Sky? E ela fez mesmo. Mas vamos falar um pouquinho do Evolution, um dos melhores, talvez o melhor evento da WWE no ano, porque olha, foi muito bom. Tivemos 7 lutas, as 7 lutas foram bacanas da gente assistir. Vou dar uma descompensada aqui no Battle Royale, porque Battle Royale é sempre bagunça, então dane-se, tá ligado? Mas todas as outras lutas foram bem legais da gente assistir e eu particularmente gostei muito desse evento, achei que foi muito bom e coloca aquele peso na WWE. Pô, em matéria talvez de ingresso, não vendeu do jeito que eles queriam. Por outro lado, todo mundo tá falando muito bem da qualidade do evento, então pode dar uma equilibrada na balança, e isso é algo muito positivo. Mas antes de tudo, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, não se esqueça de acompanhar nas redes sociais, estão todas na descrição do vídeo, segue meu canal de lives lá na roxinha, fechou? E agora, senhoras e senhores, vamos lá, vamos começar a falar das lutas que nós tivemos no Evolution. Vamos começar falando do combate pelo Women's Intercontinental Championship, que particularmente pra mim foi a melhor luta da noite, mesmo com a luta entre Rhea Ripley e Io Sky, que foi realmente muito boa, o casting da Naomi, que transformou em Triple Threat, foi incrível, mas pra mim essa luta aqui roubou a cena e foi a luta de abertura do show. Bayley, Becky Lynch e Lyra Valkyria pelo título intercontinental. O ritmo da luta foi muito bom. Eu não sei se ainda ganha do ritmo da luta entre Rhea Ripley, Bianca Belair e Io Sky na WrestleMania, tá? Eu acho que a da WrestleMania ainda foi melhor, mas essa daqui teve um ritmo muito bom. Todas elas trabalharam muito bem, tiveram momentos de destaque durante o combate, tá? Tanto a Lyra, quanto a Bayley, quanto a Becky, teve trabalho de todas elas, em todas elas. Então a Lyra trabalhando com a Becky com a Bayley com a Lyra, sempre foi ali um trabalho muito bem feito, tá? Teve momento de ataque em ambas, então por exemplo, a Lyra Valkyria mandando um crossbody em cima da Bayley e da Becky, a Bayley sempre tentando ali minar os pins também que elas tiveram, teve momentos do lado de fora, um destaque aqui pra esse cabelo da Bayley que tava um tanto quanto estranho, mas beleza. A Becky Lynch tentando se manter ofensiva o tempo todo, né? Mas nós tivemos diversos momentos muito agressivos, tanto da Becky quanto da Lyra. A Bayley jogou talvez um pouquinho mais na defensiva e esperava alguns momentos mais certeiros para dar ataques, mas nós vimos vários momentos, por exemplo, de signatures, vamos dizer assim, muito bem aplicados e com trabalhos muito bem feitos ali. Então a Bayley mandando o Bayley to Belly, a Becky Lynch fazendo as transições entre o Armbar pro Disarmer, tá? A Lyra Valkyria tentando trabalhar muito bem com esse Spinning Wheel Kick, que ela faz muito bem. Esse momento é um momento que eu acho muito legal. A Lyra manda um suplex na Becky, né, um Fisherman Buster, e aí a Bayley vem num time certinho pro Diving Elbow Drop, que para a contagem da Lyra Valkyria. Foi realmente muito legal, foi um time muito certeiro. Então assim, nessa luta, cara, você assiste ela, você fica ligado e vidrado o tempo inteiro. Esse leg drop foi incrível da Lyra Valkyria. Logo no primeiro combate a galera já gritando "This is awesome", realmente foi muito legal. Então elas tiveram momentos de ataque duplo como esse da Becky Lynch acertando as duas. Então foi o que eu falei pra vocês, foi muito bem trabalhado a luta delas, tá? Aqui a Becky tenta o Manhandle Slam, aí a Bayley salva, aí depois a Bayley faz o Belly to Belly, aí a Lyra Valkyria que salva, depois tem a Lyra mandando o Nightwing, e aí a Bayley salva, e aí aqui, se eu não me engano, é o momento final, tá? Que a Bayley manda o Rose Plant e na hora dela fazer o pin, a Becky, ela simplesmente faz um backslide pra fazer um roll-up, mas cara, ela é diferente do que a gente normalmente vê, de fazer aquela transição, girar, colocar no chão. Não, a Becky ela pula por cima da Bayley, já encaixando os braços e girando para um backslide. Então foi
muito bonito de ver o movimento, foi muito bonito. E aí a Becky faz o pin ali com o backslide na Bayley e mantém o título intercontinental. E cara, foi muito boa a luta. Ah, mas a luta terminou lá pro roll-up, mas foi incrível a forma que a Becky Lynch fez isso. Foi realmente muito bom e mostrou uma habilidade da Becky Lynch pra fazer isso, foi realmente bem legal. E obviamente a química que as três tiveram juntas foi realmente muito bom, gostei demais e pra mim foi o melhor combate da noite, seguido ali de Io Sky e Rhea Ripley com o cash-in da Naomi. Eu gostei muito do combate do Main Event, mas esse combate pra mim foi a maior surpresa positiva da noite. Eu particularmente gostei demais. Seguido nós tivemos o combate pelo NXT Women's Championship entre Jordynne Grace e Jacy Jayne. E aí, no início do evento, a Jordynne Grace pediu pra Blake Monroe, eu ainda vou demorar um pouco pra chamar ela de Blake Monroe, né, a Mariah May, fazer ali a parte de manager pra ela, né, pediu pra ficar no corner dela. E aí, quando aconteceu isso, eu falei na hora na live, vai ter um heel turn e a Jordynne Grace... Aí eu falei assim, a dúvida só é, qual é o momento desse heel turn? A Jordynne Grace vai vencer pra depois ser atacada ou a Blake vai acabar atacando a Jordynne Grace antes dela vencer pra que assim ela não ganhasse o título, né? Eu, inclusive, na live falei assim, ó, eu acho que ela vai acabar atacando antes, mas não duvido também se vier depois pra já começar uma rivalidade. Até porque, independente do momento do ataque, vai ter uma rivalidade delas, só que poderia ser uma rivalidade por título ou não, tá? No caso aqui, nós então tivemos a Jordynne Grace vindo aí em direção ao ringue com a Blake Monroe, a Jacy Jayne junto com a Fatal Influence, tá? E aí começou o combate. Nesse momento aqui, a Jordynne Grace quase já cagou no pau, porque a perna dela bateu na corda aqui, ela quase não conseguiu chegar, mas deu certo o Suicide Dive. A Jacy Jayne, ela usava das artimanhas dela junto com a Fatal Influence pra tentar dominar um pouco a Jordynne Grace, e a Jordynne Grace sempre trabalhando na força, né? Mas a Jacy Jayne até que mandou muito bem, tentou colocar ali vários momentos a Jordynne Grace no corner, usar da habilidade da questão das cordas, fazia muita parte de chave. Enquanto isso, a Jordynne Grace, como foi que eu falei, não é Juggernaut à toa, ela fazia tudo na força bruta mesmo, teve esse powerbomb, teve outros momentos também. A Jacy Jayne tentava usar um pouco mais da agilidade, né, dos momentos mais rápidos. Teve esse momento, inclusive, antes desse neckbreaker na corda, a Jacy Jayne dá um bicycle knee na Jordynne Grace do lado de fora, que foi realmente muito incrível, tá? Foi realmente muito incrível. E teve algum momento aqui que ela acertou, inclusive, o nariz da Jordynne Grace, que saiu sangrando, tá? Não sei qual foi o momento exato, mas teve isso aí. Ó, essa joelhada na cara. Teve um chute também, a hora que a Jordynne Grace tava na terceira corda. Teve um chute da Jacy Jayne que, mano, foi incrível, né? Aí aqui é aonde desanda a parada, né? A Jacy Jayne pediu lá pra Fallen Hay pegar o título, ela deu pra Jacy Jayne, aí a juíza viu a situação, não deixou, a Blake Monroe começou a rodear o ringue, batendo em todas as duas da Fatal Influence, né? Aí tem o roll-up, olha só, a juíza aqui, pá, tem o lance ali do outro lado, só que aí a Blake Monroe acaba atacando ali a Jasmine e pega o cinturão. Aí na hora que ela pegou o cinturão eu falei, puta, é aqui que vai dar o BO mesmo. Ela ataca a Jordynne Grace na corda ali e depois a Jacy Jayne manda aquele spinning fit lá dela e consegue a vitória. Eu fico triste pela Jordynne Grace, que só se lascou até o momento, né, senhoras e senhores? A Jordynne Grace até o momento só se lascou. E a Blake meio que mostrou que ela não tá lá pra fazer amigos, ela tá lá pra ganhar o cinturão. Ela até entrega o cinturão ali pra Jacy Jayne, mas tipo, taca o dane-se, né? Não teve uma união com a Fatal Influence, lembrando que ela atacou as duas, tá? Além de ter batido de frente com a Jacy Jayne, ela bateu nas outras duas. Então eu acredito que assim, não vai ter um momento específico de união pra ela. Ela tá lá por si só mesmo. Fico com dó da Jordynne Grace, porque desde que chegou, ela perdeu pra Julia, pra Stephanie Vaquer e agora pra Jacy Jayne, né? Os 3 episódios assim, pelo título do NXT. Então é um pouco triste essa situação, ela que pra mim seria a representação mais forte
de todos os momentos ali, né? Então, pra mim existiam 4 nomes que eu achei que teriam uma desponta muito grande, que era a Julia, a Stephanie, a Jordynne Grace e a Zyra. A Zyra tá colocada de canto ali junto com a Sol Ruka. Deve ter provavelmente algum momento de traição por parte da Zyra, ou da própria Sol Ruka, talvez, e aí ela lutar pelo NXT North American Championship. A Jordynne Grace chegou da TNA, ela perdeu o título, ela perdeu o combate pra Julia pra determinar a campeã. Depois, quando a Stephanie Vaquer ganha da Julia, ela ganha também da Jordynne Grace. E agora que a Jacy Jayne ganha o cinturão e vai fazer a defesa contra a Jordynne Grace, também acaba perdendo, né? Então, a princípio a gente achava que a Jordynne Grace já ia pro SmackDown. Pode ser que depois dessa rivalidade... E eu acredito que ela não vai vencer essa rivalidade com a Blake Monroe também, tá? Acredito que a Blake vai acabar vencendo até pra ficar forte depois pra lutar pelo NXT Women's Championship. Então é bem provável que a Jordynne Grace chegue muito por baixo a hora que ela for pro main roster. Quem sabe as coisas mudem, né? Talvez o Shawn Michaels não curta muito ela dentro do NXT, né? Mas beleza. Seguindo, nós tivemos então o Fatal 4-Way Tag Team Match pelo WWE Women's Tag Team Championship entre as Kabuki Warriors, a Asuka e a Kairi Sane, a Zyra e a Sol Ruka, que representavam o NXT, a Charlotte e a Alexa Bliss, que representavam o SmackDown, e obviamente então as campeãs Roxanne Perez e Raquel Rodrigues, as campeãs de duplas representando ali a Judgment Day, beleza? Eu queria trazer 2 situações aqui que eu achei que vale a pena a gente discutir. A primeira é que a roupa que a Asuka tava não é comum da gente ver a Asuka lutando. E as Kabuki Warriors trabalharam pouco, elas trabalharam muito no começo da luta ali, só em cima da Roxanne Perez, e depois, se eu não me engano, da própria Raquel Rodrigues. E depois teve, no meio ali do caminho, teve um combate teve um momento com a Zyra e com a Alexa. Mas assim, foi um negócio bem rápido, então elas trabalharam pouco na luta. O outro ponto que eu acho que é legal a gente destacar aqui é que a Charlotte Flair recebeu um pop que fazia, sei lá, no mínimo uns 5 aninhos que ela não recebia. No mínimo uns 5 aninhos. Cara, a galera veio muito... Só que aí, depois eu comecei a perceber ao longo do pay-per-view inteiro de que tava todo mundo feliz por todas as lutadoras que estavam lá. Então, apesar do pop incrível que a Charlotte recebeu, acho que muito por conta do trabalho dela com a Alexa, eu acho que talvez um grande destaque tenha sido um bom acerto da WWE fazer essa união entre Alexa Bliss e Charlotte Flair. Espero que elas ganhem o título de duplas e assim, ó, dá pra segurar esse cinturão de duplas por um bom tempo, tá? Tivemos vários momentos aqui da Roxanne fazendo trabalho de duplas com a Raquel, ou mesmo da Kabuki Warriors entre elas, lembrando que era Fatal 4-Way, mas naquele estilo em que só ficam 2 em cima do ringue, então elas podiam fazer o tag entre todas as duplas, tá? Eu particularmente não gosto muito da luta assim, mas beleza, né? Depois a Alexa entrou, começou a bater em todo mundo, a Zyra entrou e foi pra cima também da Alexa, a Raquel Rodrigues também, até a hora que a Charlotte entra, e quando ela vem pra dar o comeback, a galera vem junto com ela, gritando pra caramba. Ela faz ali então esse crossbody, ataca ali a Roxanne, depois a Raquel acaba salvando um pouco, aí é o momento em que as Kabuki Warriors voltam a trabalhar, elas tinham trabalhado naquele começo, não tinham trabalhado mais, e aí voltam a trabalhar um pouquinho agora só, tá? Fazem esse ataque aí na Zyra, mas logo depois elas já vão pro lado de fora lá, logo depois desse lance da Sol Ruka, elas já vão pro lado de fora, ficam por lá, e aí tem um momento em que acho que aqui foi o Soul Snatcher da Sol Ruka na Charlotte, e aí a Raquel Rodrigues joga, se eu não me engano, a Alexa Bliss em cima das Kabuki Warriors, exatamente, da Kabuki Warriors e da Zyra, tá bom? Inclusive, tem um momento que pra mim, infelizmente não tá aqui, mas pra mim é o melhor momento do combate, que é quando a Sol Ruka prende a Alexa Bliss e a Zyra vem pro Spear. Só que na hora do Spear, a Charlotte salva a Alexa Bliss e meio que abraça ela, tipo, protegendo como uma irmã mais velha, sabe? Cara, foi realmente incrível ver aquela cena e
é o que precisa pra dar o desponte das duas e eu acho que esse é o momento exato. E fica a dica aqui que a Zyra acertou mais um Spear na Soruka, tá, rapaziada? E aí a Raquel então mina a situação, joga a Alexa Bliss pra lá e aí quem acaba sofrendo o pin depois do Terrana Bomb é a NXT North American Champion, a Soruka, e com isso a Raquel e a Roxane mantêm os cinturões de duplas, beleza? Depois chegamos ao combate entre Tiffany Stratton e Trish Stratus, senhoras e senhores. Um combate que, assim, foi muito rápido. Eu acho que deve ter tido ali na casa de uns 10 minutos ou até menos. Mas foi um combate que trouxe uma velocidade que dava pra Trish acompanhar. E ao mesmo tempo, não foi um combate muito longo, que eu acredito que se fosse pra Trish cansar, ela conseguiria trabalhar ali o tempo exato delas, tá? Galera falando que a Tiffany roubou a roupa da Liv Morgan pra tá usando ali. Teve vários momentos clássicos da Trish Stratus, né? Aquela tesoura da terceira corda, os ataques do lado de fora. Teve o make kick, né? Na verdade, o chick kick, que ela sempre aplica, o Test Press, ela fez as tentativas do Stratus Faction, a Tiffany conseguiu se recuperar em diversos momentos, mas eu queria dar um ponto aqui que teve, acho que 2 lances que a Tiffany quase afundou a Trish Stratus no chão. Teve um drop kick que, pelo amor de Deus, a Trish tava ajoelhada, o drop kick entrou tipo entre o pescoço e o peito e parecia que tinha afundado a caixa torácica da Trish Stratus, tá ligado? Então achei um pouco bruto por parte da Tiffany Stratus fazer isso com a Trish que já tem, acho que, eu não lembro se a Trish tem 49 ou 51, alguma coisa assim, ela tá nessa casa aí de idade, tá? Aí o Pretty Smooth Out Ever, em que a Trish consegue erguer os joelhos, e aí ela manda o Stratus Faction, mas a Tiffany dá o kick out. Aí na tentativa dela pro Moonsault, a Tiffany ergue os joelhos e depois ela manda o Super Kick, o Alabama Slam e manda o Pretty Smooth Out Ever pra finalizar. O final do combate trouxe uma atitude mais heel por parte da Tiffany, tá? E aí a Trish depois foi ovacionada, a galera, né, mandou um thank you Trish e acabou por isso mesmo. Foi um combate legal, foi um combate, como eu falei, rápido, né, teve ali, acho que entre 10 minutos ou algo muito próximo a isso. Foi um combate que não deu pra Trish cansar, o que foi muito bom, e elas entregaram o que precisava ali, então foi bem ok mesmo. Depois nós tivemos o combate entre Jade Cargill e Naomi no holds barred, ou seja, sem desclassificação, sem contagem, era só pin ou submission. E aí tivemos a Bianca Belair como special guest referee. Eu já vou dizer pra vocês que assim, ó, a Bianca aqui ou não ter a Bianca não fez a menor diferença. Não fez a menor diferença. Não teve envolvimento dela durante a luta, basicamente, tá? De apoio a uma ou apoio a outra. Não teve heel turn, não teve absolutamente nada. Ela foi uma juiz genérica, basicamente. Então foi só realmente pra ter a presença da Bianca Belair lá no Evolution. A gente já não teve a Liv Morgan, que tá lesionada. E aí, pra não ter também uma lesão tirando mais uma, eles colocaram a Bianca como juiz. Mas a Bianca, estando ali, não fez a menor diferença, tá? A Naomi veio aí com a pasta, e aí a Jade Cargill já, logo quando chegou, já começou o ataque do lado de fora. Pra mim, um dos grandes desafios que nós teríamos nesse combate, esse combate também não foi lá longo assim, tá? Mas um dos grandes desafios que nós teríamos nesse combate era esse combate superar, né, o combate que elas tiveram na WrestleMania, que foi muito bom. O combate que elas tiveram na WrestleMania foi muito bom. E eu tava com medo desse combate acabar ferindo o que elas tiveram na WrestleMania. Mas me surpreendeu positivamente. Elas utilizaram de várias ferramentas, o que foi bem legal, né? Começou com os ataques do lado de fora, daí a Jade já foi usar o Steel Steps, né, as escadas de ferro ali. A Naomi veio com o Candlestick e começou a atacar a Jade. Aí armaram mesas ali, a Jade mandou Spear, usou cadeira, usou lata de lixo, usou corrente, usou caixa de ferramenta. Foi bem bacana mesmo. Olha, a corrente que aqui meio que dá bem pra mostrar que a corrente que a Naomi tava usando não tava em lugar nenhum, né? Dá pra ver muito bem que não tava no pescoço, não tava em lugar nenhum, né? Mas tudo bem. A Jade mandou um socão com a corrente, usando como se fosse um soco inglês. Depois
Teve um momento em que a Naomi pega uma mesa e ela ergue os pés da mesa e vem com a cabeça da Jade Cargill no pé da mesa, como se fosse machucar o olho dela ali, foi bem bacana também. Teve um momento, esse momento eu acho que foi o único probleminha de bot na luta, mas que assim, dá pra dar uma descontada. Na hora que a Jade Cargill coloca a lata de lixo, a Naomi meio que cai, e aí a lata tá saindo e a Naomi tem que colocar a lata sozinha na cabeça de novo. Mas ela toma o bicycle kick da Jade Cargill do mesmo jeito, tá? Esse momento foi bacana, a Naomi aí depois disso a Naomi vai pro lado de fora do ringue, a Jade Cargill pega a caixa de ferramenta ali e joga na Naomi, a Naomi rola pra não ser esmagada, e aí depois ela ataca ali a Jade Cargill na mesa de comentarista, e tá vendo que tem uma tela ali embaixo, e aí a Naomi vem e dá esse drop kick monstruoso ali na Jade Cargill, e estoura a tela, sai até uma fumacinha, mano. Aí ó, o momento que eu falei pra vocês aí da mesa, né, e aí depois a Naomi, uma das coisas que eu gostaria de apontar aqui, depois desse momento do combate aqui, tá? Depois desse momento aqui, a Jade Cargill só apanhou, tá? A Jade Cargill só apanhou. Aqui ela só apanhou. E aí a Naomi manda ali o Facebuster na cadeira, joga a Jade Cargill na mesa, ela quebra a mesa do lado de fora, tá? E aí ela coloca depois a Jade Cargill na mesa aqui e ela ia pro Split Leg Moonsault em cima da mesa. A Jade Cargill dá com a cadeira nas costas da Naomi e manda o Jaded de cima ali da terceira corda na mesa. Exatamente como terminou o final da WrestleMania, só que agora acertando na mesa. Pra mim foi o final perfeito, ela consegue a vitória e vai forte para o SummerSlam. Foi o que eu tinha falado pra galera. Pra mim, não tinha necessidade nenhuma da Naomi ganhar. Não tinha, porque ela não só ela poderia fazer o cash-in a qualquer momento, como fez ontem à noite. Mas a Jade Cargill, ela não podia ir com uma derrota para o SummerSlam, porque ela ganhou o Queen of the Ring, e se ela perdesse agora, colocaria em xeque a questão do Queen of the Ring. Já o Money in the Bank não, o Money in the Bank é na surdina, é na ladroagem, tá ligado? Agora a Jade Cargill ganha da Naomi, vai forte para enfrentar a Tiffany, e já não tem mais o perigo da Naomi fazer o cash, porque ela fez na mesma noite, tá? E provavelmente depois vamos ter aí uma disputa com a Bianca Belair, tá bom? Depois nós tivemos o Women's Battle Royal, que aqui tava todo mundo Paige, AJ Lee e tal. Não, foram só as 20 que realmente foram anunciadas, tá? Tínhamos, se não me falha a memória, 6 do NXT. E a única lenda presente foi a Nikki Bella, tá? Que não ficou nem até o final, tá bom? Nikki Bella não ficou nem até o final. Tivemos ali representando o NXT a Jada Parker, como é que era? A Kelana Jordan, a Lash Legend. Tivemos ali a Tatum Paxley com a Izzy também, que foram as primeiras eliminadas, diga-se de passagem, né? Bifab Meeting, Nia Jax, a Julia campeã americana, inclusive que foi eliminada pela Zelina Vega, tá? O meu palpite pro final, pras finais seriam Julia, Stephanie Vaquer e Nikki Bella. E de fato quem ganhou foi a Stephanie, que eu achava que iria ganhar, mas quem ficou no final foi a Lash Legend. Eu realmente achei incrível ali. Ficou Stephanie Vaquer, Lash Legend e Nia Jax. A Stephanie e a Lash Legend se uniram para enfrentar a Nia Jax, eliminaram ela, né? Nós tivemos a Nikki Bella fazendo um início ali de ataques em cima da Ivy Nile, mas no fim a Nia Jax foi a que eliminou a Tatum Paxley e a Izzy logo no início. Tivemos a Lola Vice também representando o NXT, tá? Mas no fim foi aquela... tivemos o momento Kofi Kingston da Kelana Jordan, tá? A Nia Jax arremessa ela em cima ali da Tatum Paxley e da Izzy que estavam do lado de fora, e ela cai em cima da mesa do comentarista. Aí ela volta, não sei se vai mostrar aqui, mas ela volta naquele plantando bananeira aí, ó. Ela volta plantando bananeira, encaixa o pezinho na corda e sobe usando o abdômen. Foi realmente bem legal. Nós tivemos a Chelsea Green, a Alba Fire e a Piper Niven trabalhando também, tá? Vários momentos ali também da Maxine Dupri, da Natália, aí o momento da Zelina Vega. A Zelina que foi a que eliminou, como eu falei, a Julia. Então provavelmente elas vão continuar em rivalidade pelo United States Championship. Aqui a Candice LeRae é eliminada, tá? E depois a Candice LeRae, ela mesma elimina, acho que foi a Jada Parker que tinha eliminado ela, e aí depois ela elimina de volta, tá? Ela puxa ali, ela eliminou a Kelana Jordan, mas tudo bem. Aqui o momento em que a Zelina Vega elimina a Julia, tá? Campeã americana.
Depois a Meeting, ela vai pra eliminar a Chelsea Green, a Alba Fire se joga no Suicide Dive. Depois a Lash Legend elimina ali a Zelina Vega. Depois a Chelsea e a Piper Nive ali, depois elas são eliminadas, né? A Nikki Bella elimina primeiro a Alba Fire, depois tem os outros ataques. A Nikki e a Lola se unem ali rapidamente pra rebolar um pouco em cima do ringue, são atacadas pela Piper Nive. Aí a Stephanie Vaquer mandando Devil's Kiss ali, em cima... eu acho que essa daqui era a Jada Parker, não sei, enfim. A Lash Legend elimina a Nikki Bella, tá? Foi como eu falei pra vocês, a Nikki Bella não fica nem nas 3 últimas, tá? Depois tem a união, então, da Lash Legend com a Stephanie Vaquer pra eliminar a Nia Jax. E por fim, então, a Stephanie Vaquer elimina a Lash Legend e ganha o combate. A Stephanie Vaquer faz ali uma pequena promozinha pra Stephanie McMahon, as duas Stephanies ali. A Stephanie Vaquer, ela fala, né, o inglês não é a minha língua, a minha primeira língua, mas o wrestling é a minha primeira língua, então nisso aí, tamo junto, é nóis. Lembrando que Stephanie Vaquer vai poder lutar contra uma campeã no Clash em Paris, e pelo que tudo indica, essa campeã será a Naomi, ok? Então tivemos aí a vitória da Stephanie Vaquer, se tornando aí a vencedora do Women's Battle Royale deste Evolution, e ela luta no Clash em Paris, tá bom? E chegamos então, senhoras e senhores, ao Main Event, Rhea Ripley versus Io Sky pelo Women's World Championship. A Rhea Ripley carregando ali aquele estigma de nunca ter vencido a Io Sky em um combate individual, tá? Inclusive eles mostram lá, né, que a Io Sky derrotou a Rhea Ripley na final do Mae Young Classic de 2018. Em 2020 no NXT a Io Sky derrota a Rhea Ripley para ganhar o NXT Women's Championship. Na verdade não foi pra ganhar o NXT Women's Championship, foi só pra luta mesmo, né? Defendendo o cinturão, algo do gênero assim, né? Depois mostra também o Triple Threat. Eu acho que não sei se chegou a mostrar o Triple Threat Match que elas fizeram no NXT contra a Charlotte, que aí sim é quando a Io ganha, mas ganha da Rhea também. Mostrou o Raw que elas fizeram, que a Io Sky ganhou o Women's World Championship, aquele Raw em março, antes da WrestleMania. Mostrou inclusive a luta da WrestleMania, que a Io Sky ganha da Rhea Ripley e da Bianca Belair, tá? E aí o combate, inicialmente, a Io Sky domina muito, a Rhea Ripley apanhou pra caramba, tá? Depois a Rhea consegue dominar um pouco mais o combate, faz os trabalhos em cima da Io Sky, tá? Fica um pouco mais brutal, mas aqui, esse foi um momento que a Io Sky deu uns ataques muito fortes em cima da Rhea Ripley também, tá? Então foi bem disputado em determinados momentos, mas pra mim a Io Sky bateu muito mais na Rhea Ripley, tá? Ela bateu muito mais na Rhea Ripley. Aí, obviamente, esse Powerbomb foi muito bonito também da Rhea Ripley. Foi 2 seguidos, inclusive, né? Ela manda se eu não me falha a memória, ela manda o Powerbomb, como é que chama, né? O Razor's Edge. E depois ela encaixa o Sit-Out Powerbomb em cima da Io Sky. Foi bem bacana mesmo, né? E aí tem um determinado momento, então, que a Io dá um Springboard Dropkick na juíza, na Jessica, acerta a juíza. E aí é o momento em que a Rhea Ripley manda aquele Headbutt e consegue o Riptide, e teoricamente venceria o combate, não tinha juíza, né? Aí a Rhea fica meio brava, ali a Rhea dá uma coringada, ela dá mais um Razor's Edge, a Io Sky vai pra fora, a Rhea começa a atacar ela, elas vão lá pro meio do povo, começam uma atacando a outra, a Io Sky consegue escapar, sobe em cima das caixas lá e manda um crossbar em cima da Rhea Ripley, pro lado de fora ali, e aí é o momento em que a Io Sky joga a Rhea Ripley pra dentro do ringue de novo, manda o Moonsault e a Rhea dá o Kick Out. Aqui a Rhea dá o Kick Out. Aí a Io Sky, ela meio que vai pra mais um Moonsault, ela sobe na terceira corda, e a Rhea Ripley, ela rola pro lado. E aí a Io Sky meio que eu falei, putz, ela tá se colocando na posição do Riptide do topo da terceira corda. E aí se a gente busca o Raw que teve lá em março, que foi quando a Rhea perdeu o cinturão, ela vai pro Riptide da terceira corda, toma a tesoura de cima da terceira corda e toma o pin e perde a luta. Eu falei, bom, então a Rhea pode ganhar fazendo de fato o Riptide. Mas não, ela tomou um Spanish Fly de cima da terceira corda ali
E nessa hora ficou todo mundo caído, e é quando a Naomi aparece. Ela veio com outra juíza, não sei por que ela veio com outra juíza, nem faz sentido ela vir com outra juíza, já que ela transformou o combate num triple threat match e já tinha juíza ali em cima, tá ligado? Porque a Jessica já tava voltando aqui, depois, ela já tinha voltado, aliás, depois que a Io Sky deu o moonsault, né? Mas tudo bem, ela veio, aí anunciaram o combate, a Naomi usa a maleta pra bater na cabeça da Io Sky, ela entra no ringue, joga a Rhea Ripley no corner, no poste, faz ali o ataque, ó, isso aqui foi antes, na verdade, tá? Ela ataca a Io Sky, inclusive, tem um momento em que a Naomi, ela vai dar com a maleta, a Io Sky já tá aqui assim, ó. Só que ela vira de novo porque elas não tinham anunciado que o combate era pelo Women's World Championship. Elas só falaram, Naomi está fazendo o cash no Money in the Bank, agora é um triple threat match. Tocou o sino. E aí a Naomi, ela vira pra bater na Io Sky e volta falando assim, oh, é pelo título, tá ligado? E aí ela anuncia que é pelo Women's World Championship e aí toca o sino de novo. Aí sim a Naomi dá a capasta na cabeça da Io Sky, mas nisso aí a Io Sky ficou uns 20 segundos esperando na corda ali. Aí depois acontece esse lance de jogar a Rhea Ripley no corner, a Rhea cai e a Naomi prepara ali pro Split Leg Moonsault, faz o Split Leg Moonsault na Io Sky e ganha então o cinturão, se tornando a nova Women's World Champion. Nesse caso aqui, senhoras e senhores, eu tenho algumas dúvidas, tá? Eu tenho algumas dúvidas e aí a minha principal dúvida é a seguinte, vamos lá, olha só. A Naomi se torna então a campeã, porém, teoricamente falando, a rivalidade dela era com a Jade Cargill. Podemos assumir que a rivalidade dela acabou. Só que, qual que é o lance? A Naomi hoje é do SmackDown, ela não é do Raw, ela é do SmackDown. O cinturão vai pro SmackDown ou a Naomi vai pro Raw? Porque a gente já viu isso acontecer algumas vezes, vou dar o exemplo pra vocês de 2008, quando o Edge faz o Edge é campeão, e aí tem os drafts, o Edge continua no SmackDown, o Triple H é draftado pro SmackDown. E aí, quando o CM Punk, que é do Raw, faz o cash-in no Edge, o título volta pro Raw. Então assim, existem ali uns momentos em que a brand fica com dois cinturões. Só que, quando a Jade Cargill ganhou o Queen of the Ring, ficou claro que, na regra, a Jade Cargill deveria desafiar a campeã da brand. Tanto é que o Cody Rhodes ganhou o King of the Ring, o Cody Rhodes é do SmackDown, desafia o John Cena. Então, teoricamente, a gente esperava que a Naomi fizesse o casting na Tiffany ou na própria Jade Cargill, mas que o combate fosse Jade Cargill e a campeã do WWE Women's Championship. Só que, agora que a Naomi ganhou, como que vai funcionar? A Naomi foi pro Raw ou o título do Women's World Championship foi pro SmackDown? O que será que vai acontecer? Essa é a grande dúvida. Porque agora fica naquela, se a Naomi vai pro Raw, a rivalidade dela com a Jade Cargill literalmente acabou e a Jade vai ter que lutar com a Tiffany. Se o cinturão for pro SmackDown, o SmackDown tem duas campeãs, a Jade Cargill pode desafiar qualquer uma das duas. E aí na história ela poderia desafiar a Naomi, que ainda seria campeã do SmackDown, lembrando que o draft, se não me engano, vai acontecer pós SummerSlam, e o combate da Jade é no SummerSlam, então ela poderia desafiar a Naomi se o cinturão ficasse no SmackDown. Ela desafiaria a Naomi e aí sim poderia talvez até ter um heel turn da Bianca Belair. Ela faz a Jade Cargill perder o combate e com isso elas começam uma rivalidade. A Naomi depois é draftada pro Raw, ou a Tiffany pode ser draftada pro Raw pra poder mudar um pouco os campeões. E aí a Tiffany é draftada pro Raw, a Naomi se mantém como campeã no SmackDown, enfrenta outros desafios. Enfim, são situações que podem acontecer. Eu particularmente fiquei muito feliz pela Naomi, adorei que mudaram completamente a história, né, porque todo mundo, é previsível, é previsível, é previsível. A Naomi fez o cash em quem ninguém esperava que ela fosse fazer, né, por quê? Porque a linha de sequência que todo mundo previa pra isso era Jade Cargill ganha o combate da Tiffany e a Naomi faz o cash, ou enquanto tá rolando o combate, a Naomi faz o cash vir no Triple Threat, igual aconteceu ontem à noite, só que com Jade Cargill e Tiffany Stratton, tá? Então, eu fico feliz pelo que aconteceu, porque trocou, foi uma surpresa, foi realmente muito legal, fico muito feliz pela Naomi, e agora eu preciso dizer pra vocês, o Evolution foi, talvez,
o melhor evento da WWE no ano. E aí equilibra aquela situação de não vendeu muito ingresso, e aí agora a gente consegue ver que o não vendeu muito ingresso foi porque colocou no mesmo final de semana do evento da All Elite Wrestling, porque teve show da Beyoncé, e eu digo mais, tá? A arena, apesar de tudo, eles conseguiram tirar muito bem a situação de que não tinha tanta gente, se foi o caso, né? Conseguiram colocar muito bem ali a situação de que não tinha tanta gente, né? Vendeu muito menos ingresso, vamos dizer assim. Se não me engano, foi no mesmo lugar que teve o Saturday Night Main Event e metade do público do Saturday Night Main Event. Então, tipo, daria pra entender aqui que teve muito menos pessoas, mas eles esconderam muito bem, diferente do que rolou lá no Money in the Bank, que teve o lance do Worlds Collide, né? Mas agora é esperar pra ver o que vai rolar nas próximas semanas. Lembrando que hoje tem live do Monday Night Raw, já anunciaram que nós vamos ter um Gauntlet Match, provavelmente vamos saber mais da lesão do Seth Rollins. Nós vamos ter uma Gauntlet Match entre CM Punk, Jey Uso, LA Knight, Penta e Braun Breaker. O vencedor disso aqui enfrenta o Gunther pelo World Heavyweight Championship. Eu até fiquei pensando aqui, já pensou eles meteram o louco nessa lesão do Seth Rollins pro Punk ganhar a Gauntlet, lutar contra o Gunther, pro Punk ganhar a Gauntlet, ganhar do Gunther no SummerSlam e o Punk fazer o cash no CM Punk? O Rollins fazer o cash no Punk? Eu fiquei tipo, mano, meu Deus, véio, será que eles iam meter isso? Eu acho que não, né? Acho que a lesão realmente é legítima, pelo menos ao que tudo indica, a lesão do Seth Rollins é legítima e ele vai ficar pelo menos de 10 meses a um ano fora. Parece que é isso que soltaram, vamos descobrir hoje, tá bom? Coloca nos comentários aí embaixo pra vocês qual foi a melhor luta da noite. Pra mim, acabou ainda sendo o Triple Threat Match inicial, me surpreendeu muito bem, foi realmente bem legal. Pra mim foi a melhor luta da noite, seguida então de Rhea Ripley vs Io Sky. A luta que eu menos gostei, vou ser bem honesto pra vocês, foi Jacy Jayne versus Jordynne Grace. Eu acho ainda a Jacy Jayne um pouco limitada nos combates, então pra mim, não tô falando que foi um combate ruim, mas foi aqui, pra mim, não foi descontando ali, nem levando em consideração o Battle Royale, porque o Battle Royale é bagunça, né? Battle Royale é bagunça. Então, tirando o Battle Royale ali, eu colocaria a Jacy Jayne, né? E depois a luta ali da Tiffany com a Trish, que foi rápida, foi ok, mas é isso aí. Então, de uma ordem de cima a baixo, o Women's Battle, o combate pelo Women's Intercontinental Championship, o combate pelo Women's World Championship, Naomi Jade Cargill, o combate pelo título de duplas, o combate entre Tiffany e Trish, e por último, o combate entre Jacy Jayne e Jordynne Grace. E deixaria o Battle Royale por último, porque o Battle Royale é bagunça, nem entra nessa linha aí. Mas beleza, põe nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Nós vamos ficando por aqui, se você gostou deixa o seu like, se inscreve no canal, não se esqueça de acompanhar nas redes sociais, estão todas na descrição do vídeo, você pode se tornar membro do canal para ganhar várias recompensas, como por exemplo, participar do grupo de membros do WhatsApp, beleza? Valeu galera, grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais. Fui!